Fala, galera! Winston Churchill foi um notável estadista inglês que, além de ter sido por duas vezes primeiro Lorde do Almirantado, foi primeiro-ministro e também foi ganhador do Prêmio Nobel de Literatura de 1953. Essa miséria comunista que ele se referiu não era somente sobre pobreza e fome. Ao lhe contar a história dessa guerreira chamada Yeonmi Park, vocês verão que a frase de Churchill é um mero eufemismo, pois o comunismo é muito pior do que isso. A história dessa menina começa aos 13 anos, quando ela fugiu com sua mãe da Coreia do Norte, via fronteira com a China, para escaparem de um mundo comunista e verdadeiramente distópico, no qual não existe a palavra liberdade. Ela se lembrou que nas décadas de 60 e 70, o governo cuidava das necessidades básicas de todos, vestuário, tratamento médico e alimentação. Mas quando terminou a Guerra Fria, os países comunistas que amparavam a Coreia do Norte a abandonaram e a economia entrou em colapso, em especial na década de 90, quando uma grande fome assolou a população, matando mais de 1 milhão de pessoas. Yeonmi foi educada e nunca expressar sua opinião e nunca perguntar nada, e apenas obedecer ao governo que dizia o que fazer e o que pensar. Ela acreditava que seu querido líder, Kim Jong-il, era capaz de ler sua mente e puni-la se tivesse pensamentos maus. Havia espiões espalhados por todos os lugares, escutando pelas janelas e vigiando o pátio das escolas. Houve uma grande comoção na Coreia do Norte com a morte de Kim Il-sung, pois o povo acreditava que ele era imortal. Um dia, sua mãe quase foi presa pela Boibu, a temida agência de segurança nacional que mantinha os campos de prisioneiros políticos e investigava ameaças ao regime. Sua mãe quase foi presa só porque fizeram um comentário ingênuo com uma amiga sobre a morte do grande líder. Quando Yeonmi ia para a escola, a recomendação sempre era cuidado com a boca. A sociedade coreana do Norte é dividida em 3 grupos principais, de acordo com sua lealdade ao regime. A mais elevada é a classe chamada Cerne e é formada por honrados revolucionários, descendentes dos que lutaram na Revolução e por aqueles que demonstram grande lealdade à família Kim. A segunda é chamada Vacilante e é formada por ex-comerciantes, intelectuais ou outras pessoas comuns nas quais não se pode confiar muito. E a terceira é chamada de Hostil, formada por antigos proprietários de terra, capitalistas, ex-soldados sul-coreanos, cristãos, famílias de prisioneiros políticos e quaisquer outros que sejam considerados inimigos do Estado. Somente se você pertencer à classe mais elevada, à Cerne, é que você pode ingressar no Partido dos Trabalhadores e ter acesso ao poder político, ir a uma boa universidade e ter um bom emprego. Do contrário, para muitos dos que pertencem às outras classes, existem boas chances de acabarem numa fazenda coletiva trabalhando nos campos de arroz pelo resto da vida e, no período de fome, morrer de inanição. Nesse país, se uma pessoa comete um crime grave, toda a família é culpada e perde seu status social e político, inclusive o emprego. Quando ocorreu a Grande Fome de 1995, o governo comunista deixou a população à própria sorte e quando a ajuda humanitária chegou ao país, os alimentos foram todos desviados para os militares, enquanto a população só tinha acesso aos alimentos por meio do mercado negro. Nessa ocasião, 1 milhão de norte-coreanos morreram ou de doenças ou inanição. Yeonmi passou a infância ouvindo histórias infantis lidas por seu pai. Seria ótimo se não fosse o fato de que, nesse país, os livros infantis não abordam outra coisa senão temas políticos, em especial o heroísmo da família Kim e seu sacrifício em prol do povo. A doutrinação começa cedo na Coreia. Muitas façanhas eram acrescentadas à biografia de Kim Il-sung, do tipo que ele podia controlar o clima com o pensamento e que escreveu 1.500 livros em 3 anos. A única estação de televisão, claro, estatal, se dedica a apresentar documentários louvando os Kim, tocando músicas sentimentais enquanto eles aparecem na tela. Tudo para controlar e emocionalmente a população. O regime ensina aos seus cidadãos, desde crianças, o princípio do juche, que as ensina a odiar com ardente paixão os inimigos do Estado, especialmente os soldados americanos com seus olhos azuis. Até a aritmética ensinada nas escolas é usada como propaganda do tipo: se você matar um bastardo americano e seu camarada matar 2,
quantos bastardos americanos você terá? Um dia, Yeon-mi, ainda criança, presenciou um jovem ser executado publicamente pelo governo porque matou e comeu uma vaca, o que é proibido fazer sem permissão, pois os animais são considerados propriedades do Estado. O coitado não tinha nada para comer e padecia de tuberculose, mas isso não fez a menor diferença para as autoridades. Yeon-mi nunca tomou leite durante sua infância e nem sabia que ele vinha da vaca. Um dia ela assistiu um filme contrabandeado sobre o Titanic e ficou maravilhada em saber que os personagens podiam morrer por amor e não pelo regime comunista como eles. Para os norte-coreanos, a primavera é a estação da morte, pois é o período do ano em que seus estoques de comida acabam com a entre-safra das colheitas. E é nessa época em que mais pessoas morrem de fome. Um dia, Yeon-mi e sua mãe decidiram fugir pela fronteira da China, encorajadas por sua irmã, que fugiu dias antes. Difícil de imaginar o quanto duas mulheres podem ficar tão desprotegidas e vulneráveis numa travessia perigosa como essa, tendo que confiar suas vidas a desconhecidos, os atravessadores. A travessia tinha que ser feita à noite por um rio congelado chamado Yalu. Fazia muito frio e tiveram que correr loucamente até a margem do outro lado, que já era território chinês. Mas isso não significava que lá estariam seguras. Se os guardas chineses a descobrissem, seriam imediatamente deportadas e executadas. Na Coreia do Norte, as pessoas têm cães por dois motivos. Um para manter a casa segura e outro para servir de alimento. Os animais tinham que ficar trancafiados em sua casa à noite para não serem roubados. O governo impõe aos seus cidadãos que uma vez por semana realizem uma reunião comunitária chamada Inminban, que é um meio de manter o Estado informado de suas atividades e anunciar novas diretivas. Quando em 1990 os países comunistas suspenderam seu apoio à Coreia do Norte, a economia do país entrou em colapso. A União Soviética parou de enviar fertilizantes. Assim, o governo lançou uma campanha para preencher a lacuna com um recurso renovável: fezes humanas e animais. Todo trabalhador ou estudante tinha uma cota a preencher. Fezes eram guardadas a 7 chaves para não serem roubadas. Absurdo, não é mesmo? Muitos DVDs contendo novelas sul-coreanas e música internacional são contrabandeados. Isso é perigoso por si só, pois desmente uma ideologia que ensina que o resto do mundo é um lugar impuro, repugnante e perigoso, e que o pior de todos é a Coreia do Sul, uma cloaca humana, nada mais do que uma empobrecida colônia dos bastardos americanos, os quais foram educados a odiar e a temer. Depois de um certo tempo, Yeon-mi e sua família começaram a discutir a hipótese de fugir para a China. Se mulheres fugissem para lá, o governo geralmente não se incomodava, mas se um homem deserdasse, o Estado perseguiria sua família, perderiam seus empregos e até mesmo mandados para uma prisão. O programa de saúde na Coreia do Norte é público e gratuito, mas só na fachada. Como o governo não paga quase nada, sem propina, é quase impossível ter acesso ao serviço de saúde, onde os hospitais são mal equipados e imundos. Do lado de fora desses hospitais, tem pilhas de corpos servindo de banquetes para ratos. E Yeon-mi ficou horrorizada ao ver que esses corpos eram devorados a partir dos olhos por serem as partes mais macias. O governo somente vinha recolhê-los quando o número de corpos chegava ao número de 7. O tempo para a fuga estava se acabando, pois para a travessia o rio tinha que estar congelado e o inverno já estava acabando. Quando sua irmã fugiu, Yeon-mi e sua mãe também se decidiram segui-la. O estranho era que nenhuma das atravessadoras falou em dinheiro. Alguma coisa estava errada. Deram-lhe roupas escuras para parecerem carregadoras de contrabando através do rio, caso fossem pegas. Outra coisa estranha foi o fato de que foram instruídas a dizer que tinham 18 e 28 anos para não parecer jovem ou velha demais, nem dizerem que eram mãe e filha. O que as motivavam era saber que se ficassem provavelmente morreriam de alguma doença, fome ou trabalhos forçados em um campo de prisioneiros. Foram recebidas por um norte-coreano étnico típico da região de fronteira. Nesse momento, cochichou algo no ouvido de sua mãe e depois a levou para trás de uma construção de onde Yeon-mi, uma criança de 13 anos, a ouviu implorar e gritar.
Sua inocência não lhe permitiu entender que sua mãe estava sendo estuprada. Tempos depois, descobriu que esse foi o único jeito que sua mãe teve de impedir o mesmo destino para sua filha. Além do fato de que, se recusasse, seria devolvida e fatalmente morta na Coreia do Norte. Logo depois, foram levadas de carro para a casa desse atravessador, estuprador, e lá ficaram sabendo que, se quisessem ficar na China, teriam que ser vendidas para se casarem com seus compradores. Isso as deixou perplexas. Sua mãe foi vendida por $650 nos anos de 2007 e Yeon-mi por $2.000. Quando o táxi chegou para levá-las, o atravessador jogou sua mãe no chão e, na presença de Yeon-mi, a estuprou novamente. E, para sua tristeza, essa não seria a última vez. Foi assim que a inocente Yeon-mi foi apresentada ao sexo. Todos os desertores na China viviam com medo constante de serem deportados, pois não tinham documentos e, por isso, eram tremendamente explorados por seus patrões, que podiam entregá-los à polícia ao seu bel prazer. Havia uma demanda por mulheres na China, porque não havia mulheres chinesas o suficiente. Homens com deficiência física ou mental tinham pouca probabilidade de encontrar esposas, e esses homens e suas famílias criaram um mercado para as noivas escravas norte-coreanas. Qualquer filho gerado dessa relação jamais seria considerado cidadão chinês. Na China, Yeon-mi teve que aprender a usar uma privada, lavar as mãos na pia, usar uma escova de dentes. Yeon-mi foi vendida para um chinês chamado Hong Wei, que, apesar de traficar mulheres, lhe tratava bem. Assim, após algum tempo, ela acabou se entregando a ele mediante a promessa de que ele compraria sua mãe de volta e traria seu pai da China. Promessa que ele viria a cumprir. Assim, Yeon-mi perderia sua inocência aos 13 anos de idade. Depois de seu primeiro ato sexual, correu para o banho e esfregou sua pele até sangrar. Na China, muitas mulheres traficadas preferiam a prostituição, pois assim podiam mandar dinheiro para suas filhas, mesmo tendo que fazer até 12 programas por dia. Em muitos casos, seus donos injetam drogas nessas meninas para que, uma vez viciadas, desistam de fugir. As mulheres vendidas tinham uma garantia de 1 ano. Se fugissem dentro desse prazo, o traficante tinha que devolver o dinheiro. Isso aqui é capitalismo, não é mesmo? O pai de Yeon-mi foi comprado por Hong Wei comprometido por $1.300, mas chegou muito doente, com câncer, e morreria pouco tempo depois. Seus familiares foram perseguidos na Coreia do Norte, alguns foram obrigados a deixar o exército e suas carreiras como médico ficaram ameaçadas. E sua irmã, a tia de Yeon-mi, foi torturada num interrogatório. Como medidas preparatórias para as Olimpíadas de 2008, que seriam realizadas na China, a fiscalização sobre o tráfico de pessoas aumentou muito, causando o aumento do valor dos subornos às autoridades chinesas. Como consequência disso, a situação financeira deles ficou muito difícil e Hong Wei, com a permissão de Yeon-mi, vendeu sua sogra por $2.850. O livro não deixa claro como Yeon-mi e sua mãe conseguiram se reunir novamente, mas o fato é que Yeon-mi deixa Hong Wei e vai para a cidade de Shenyang por intermédio de uma amiga. E lá passaram a trabalhar juntamente com sua mãe numa sala de bate-papo adulto pela internet. Pelo menos ficaram juntas e davam algum dinheiro, com a vantagem de não terem que se prostituir. Foi a primeira vez que elas viram um computador. A ideia de ir para a Coreia do Sul surgiu por sugestão de uma amiga que conhecia uma rota de saída da China para a Mongólia, administrada por missionários cristãos. Um amigo online de Yeon-mi, que vivia na Coreia do Sul e que era seu cliente, ficou tão comovido com sua história e lhe deu dinheiro suficiente para que pudesse fugir. Nessa ocasião, ao entrar em contato com esses missionários, conheceu o cristianismo. E ela disse, se tinha que aceitar a Cristo como meu salvador para poder chegar à Coreia do Sul, eu seria então a melhor cristã que já se viu, escreveu. O plano de fuga era atravessar o deserto de Gobi, onde fica a fronteira com a Mongólia, durante a noite, justamente na época mais fria do ano, quando a temperatura pode chegar a 30 graus negativos no inverno. Nessa época era mais seguro, porque havia menos patrulhas. Bem, infelizmente, eu não vou dar o spoiler
de dizer os detalhes do que aconteceu com elas antes e depois de chegarem à Coreia do Sul. O fato é que ainda aconteceram muitas coisas até o desfecho dessa aventura extraordinária. Ao vê-la nessa competição de pianistas aí nesse vídeo, não posso deixar de ficar impressionado como sua superação é tremenda. Seu talento é inegável. Em seu livro, ela escreveu que chegou a ler 150 livros em um ano, tal era sua sede de viver e aprender com sua liberdade, agora conquistada. O que era essa menina na Coreia do Norte e o que veio a ser essa mulher na Coreia do Sul? Notem que ela toca sem partitura, se tornou uma musicista completa. Imaginem o ódio de Kim Jong-un ao ver esse vídeo e os que os norte-coreanos, coitados, não irão pensar ao descobrirem que a dinastia Kim não passa de uma grande farsa. Então, eu sugiro que comprem o livro chamado Para Poder Viver, de Yeon-mi Park, um livro verdadeiramente inspirador, motivacional, que ensina que nem mesmo o pior regime, o mais opressor, assassino e tirano é desculpa para o fracasso quando se tem coragem e força de vontade. Essa obra se encontra à venda no site da Amazon. Volto a pedir que me deem uma mãozinha aqui embaixo, ok? Deem uma forcinha, não custa nada, né? O canal Obrigatória vai ficando por aqui e eu vou me despedindo de vocês com aquele abraço!